Até tudo, assistência técnica e acessório, mais uma vez aqui direto dos bastidores, certo? Como vocês sabem, a gente trabalha aqui atuando em várias frentes, dentre elas as principais: micro-ondas, ventiladores, fornos elétricos, celulares e caixa de som, beleza? Dessa feita nós estamos aqui com uma placa do micro-ondas da marca Electrolux, né? Chegou aqui na bancada, né? Eu vou testar bem aqui para vocês verem aqui a situação da placa. Vou ligar bem aqui o cabo. Você vê aqui a situação da placa aqui. Ela tenta ligar, mas ela não liga. Ela fica piscando, né? O display que representa aí a corrente que está chegando, né? Nesse display, olha só. Você observa aí que ela fica piscando, ó. Ela pisca, mas ela não segura ligado, certo? Não fede a queimado nem nada, simplesmente apresenta esse tipo de defeito. Eu já peguei placa de micro-ondas aqui, deixa eu desenergizar ela aqui para evitar problema. Eu já peguei placa de micro-ondas com esse diagnóstico aqui, que se tratava dessa pecinha aqui, ó. O que é essa peça aqui? Essa peça aqui nada mais é do que uma bobina, certo? Em forma aqui, aparentemente um resistor, mas na verdade ela é uma bobina, ela é um enrolamento aqui de cobre, certo? Inclusive ela vai ter bem aqui a referência dela aqui embaixo, ó, L100. L, sempre que você vê L na placa, refere-se à bobina, né? R, resistor, C, capacitor e assim sucessivamente. Então o que acontece? Aqui é uma bobina. Então já peguei placa de micro-ondas desse modelo aqui, que estava piscando o display e que era simplesmente essa bobina. Foi feita a substituição. Nesse caso, já fiz o teste dessa bobina e não se trata dela. Quais os outros problemas que podem ser? Primeiro, né? Como eu já falei, essa bobina. Segundo, algum desses diodos aqui podem estar em curto, né? Ou podem estar partidos, evitando que essa tensão passe. Outra situação também, esse capacitor de entrada aqui, que ele é um filtro e ao mesmo tempo ele aumenta essa tensão, né? Nessa entrada de corrente aqui. Então se ele não tiver bom, né? Ou em curto, ou não armazenando corrente suficiente para mandar para cá, para o microprocessador e consequentemente mandar para o trafinho, essa corrente não vai chegar aqui em cima. Então tem que primeiro ter todo esse procedimento aqui para que venha chegar aqui, ó, 5 volts aqui no processador e venha chegar 12 volts aqui no capacitor, certo? De alta. Então essa tensão ela tá oscilando. Então primeiro, né, como eu já falei, bobina, capacitor de entrada. Segundo, essa pecinha aqui, ó, que ela é um CI, né, que é o CI chaveador, onde ele vai receber uma tensão aqui na porta de entrada e ele vai chavear aqui duas tensões, uma de 12 e uma de 5, né, como eu já falei. Inclusive tá bem aqui, ó, discriminado bem aqui na placa, uma de 5 e uma de 12, beleza? Então pode ser ele também o causador do problema, certo? Em alguns casos pode ser ele também. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos estar primeiramente, né, fazendo uma visualização, né? Uma vistoria aqui visual primeiramente, para depois nós aferirmos, né, as medições. Então eu já aferi esse capacitor aqui, ele não está em curto. Eu já aferi essa bobina aqui, ela não está partida, certo? Eu já fiz a aferição também aqui, ó, desse CIzinho aqui, ó, que é o CI chaveador, ele também tá ok, beleza? Porém, a placa está nessa situação. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar esse capacitor aqui, porque ele pode não estar apresentando curto, mas também pode não estar armazenando, né, essa corrente para jogar para cá, ó, para o trafinho e para o CI chaveador. Então vou estar substituindo ele aqui agora e vamos ver se ela volta ao normal. Então, rapaziada, essa é a situação aqui. Então esse capacitor aqui, ó, se você verificar aqui do ladinho dele, ó, ele vai ter aqui a referência dele, ó. Um capacitor de 10 microfarad, certo? É a capacitância dele. Suporta até 400 volts. Eu não tenho esse capacitor, certo? Mas eu vou fazer a substituição por esse aqui, ó. Esse aqui é um capacitor que eu encontrei aqui numa placa sucata, beleza? Olha aí, ó. Ele é 10, certo? 10 microfarad também. E suporta até 450. Então esse aqui é perfeito, né? Vai trabalhar com folga. Se bem que no projeto original da placa ele já coloca com folga, né? Supor, a gente está numa região de 220 volts, né? E o capacitor é para, ó, 400. Então sempre eles trabalham com essa folga aí para não sobrecarregar o capacitor. Porém, é um capacitor que sempre está recebendo tensão. E agora vai uma super dica aí para clientes que tem micro-ondas. Cara,
nunca deixe seu micro-ondas todo tempo na tomada. Por quê? Porque quando o micro-ondas ele está na tomada constantemente, embora você não esteja utilizando, esse capacitor aqui, ó, que é o capacitor filtro de entrada de tensão, ele sempre vai estar energizado, certo? Ele sempre vai estar energizado e, obviamente, né, sendo consumido, né? Levando ele a criar dano mais rápido do que o outro micro-ondas. Eu, por exemplo, o meu micro-ondas lá em casa, eu só ligo na hora de utilizar. Não estou usando, eu tiro da tomada. E assim, o micro-ondas, a placa eletrônica, ela tende a durar muito mais. Então, um capacitor desse aqui, esse tipo de problema aqui, ele não é comum. Não é comum, entendeu? Por incrível que pareça, não é comum. Mas quando você provavelmente utiliza muito o micro-ondas todo o tempo na tomada, obviamente que esse capacitor aqui ele vai reclamar, certo? Então vou estar tirando esse capacitor aqui. Se você observar, ele é um pouco maior do que esse outro, mas não interfere em nada. É questão de polaridade ou de funcionamento da placa. Vai funcionar, que é um pipo. Vou tirar esse aqui agora, certo? E depois vou tirar esse. Vou substituir e fazer o teste aqui. Vou dar uma pausadazinha aqui no vídeo e já volto. Olha aí, rapaziada, substituir ambos os capacitores. Ó, você vê aí que o tamanho é diferente, ó. O tamanho é diferente, certo? Porém, o encaixe aqui da polaridade dele aqui, ó, dos pinos, é praticamente igual, né? A distância. E você pode observar aqui, ó, o capacitor ele dá sinais. Quando o capacitor ele apresenta problema, ou ele vaza esse líquido aí, ó, você tá vendo aí na foto, ou ele incha, né? Ele estufa, como é chamado aqui, a gente costuma utilizar o termo aqui na eletrônica, o capacitor está estufado. Então, quando ele fica estufado, ou quando ele fica com esse líquido aí, ó, na base dele, provavelmente ele está com problema, certo? Então, se você observar aqui, ó, como está escuro, ó, olha só. Então, vamos fazer a substituição aqui, mas já tendo quase certeza, né, que de fato esse é o problema. Olha aí. Então, vamos substituir ele agora.